Fala aí, Seven Bikers, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para fazer um vlog, que na verdade é um review de uma bicicleta que vocês no ano passado escolheram como sendo o principal lançamento para este ano de 2021. Então roda a vinheta para a gente falar um pouco sobre essa bicicleta. Então pessoal, quem acompanha nossas redes viu que no ano passado no nosso Instagram a gente fez uma enquete na qual a Sense Impact Evo se saiu como vencedora, como o principal lançamento do mountain bike nacional para esse ano agora de 2021. E a gente vai fazer um review agora dessa bicicleta, mostrando quais são os pontos que levaram a essa escolha, mesmo que tenha sido uma decisão um pouco apertada. Você está vendo aí o print, e essa bicicleta ela ganhou na final, ela ganhou da bike da Soul, a SL 529, por apenas 54% dos votos, ou seja, não foi uma maioria muito grande, assim, não teve uma diferença muito grande. Mas aqui você vai entender o porquê essa bicicleta foi vencedora. A primeira questão é a questão da transmissão dela. Você sabe que já há uns 4, 5 anos, os grupos de 12 velocidades eles têm crescido muito no mercado. No entanto, há pouco tempo atrás, com a entrada do SRAM GX, aí descendo linha para o SX e o NX que está ali no meio dos dois, que esses grupos começaram a vender mais. A Shimano obviamente entrou nessa onda, primeiro tinha criado o XTR, aí há 2 anos atrás criou o XT e o SLX, e no ano passado ela lançou o Deore, que se tornou o grupo deles de 12 velocidades mais acessível. E uma coisa muito acertada que a Sense fez foi criar uma bicicleta com custo-benefício bacana que tivesse esse grupo completo, com o cassete 1051, que é muito importante. Uma coisa que é legal sobre a transmissão também é que eles se preocuparam em ter um pé de vela variável no seu tamanho de acordo com o tamanho do ciclista. Então, se você tem uma bicicleta tamanho M ou tamanho P, tamanho pequeno, esse pé de vela vai ter o comprimento de 170 milímetros. Se você tem uma bicicleta 4G, esse pé de vela vai ter 175 milímetros. Você está vendo aí algumas imagens da bicicleta, a edição colocou aí, e eu acho interessante, um outro ponto bastante positivo dessa bicicleta é o quadro. E vale a pena a gente falar que a Sense é uma marca que desenvolve os seus quadros aqui no Brasil, de acordo com as nossas necessidades e obviamente seguindo algumas tendências mundiais. Diferente de algumas outras marcas que elas pegam formas de quadro, ou elas pegam algumas geometrias de quadro, elas compram isso pronto e simplesmente pegam esses moldes e fabricam suas bicicletas. A Sense ela vai cada ano desenvolvendo, e o quadro dessa Sense Impact Evo é interessante a gente notar algumas coisas. Primeira coisa, o ângulo da caixa de direção, que é justamente o ângulo da suspensão. As bicicletas, há alguns poucos anos atrás, estavam usando 71 graus, que é um grau muito em pé, o que faz com que desfavoreça na descida, em algumas situações até possa projetar o seu corpo para frente. Já essa bicicleta ela usa 68,5, é um ângulo mais relaxado. Isso não compromete as subidas, mas ao mesmo tempo ajuda bastante na descida, já que a bicicleta ela pode se tornar um pouco mais agressiva. Uma outra coisa interessante é o comprimento da traseira dessa bicicleta. Ela tem em todos os modelos 439 milímetros. E você pode ver aí na imagem que o city tube dela é curvo justamente para que o eixo traseiro se aproxime do movimento central. Isso deixa com que a bicicleta, ou faz com que a bicicleta seja mais ágil em curvas, o que é bastante interessante. Outras configurações estão usando outras configurações do próprio quadro. É um quadro bush, é um quadro que tem cabeamento interno, isso é muito legal. Uma outra circunstância dessa bicicleta, uma outra escolha, é que ela está usando uma suspensão que vende pra caramba também, foi uma escolha acertada aqui da Sense, que é a RockShox Jude Silver AA. Ou seja, é uma suspensão que já é uma suspensão AA, vai ter uma boa leitura de terreno, você vai ter uma boa regulagem e, no entanto, não é das suspensões mais caras. Ela não é também a mais leve, mas a suspensão que atende muito bem a grande maioria dos ciclistas. O restante dos componentes dessa bicicleta é da Sentec, que é uma marca da própria Sense, que fabrica ali o canote, eles fazem os próprios aros das rodas, o cockpit ali. E uma coisa interessante, ou mais 2 aspectos interessantes dessa bicicleta, é que ela vem com freio Shimano MT200, que é bacana, que já é um freio hidráulico, e os freios Shimano são freios muito bons, desde esse freio, que já é um freio de entrada, e vem com os pneus Michelin Fosse XC 2.25, que são pneus bons, vão ter um bom grip, eles vão aderir bem na hora das curvas, vão ter uma rolagem interessante,
não são pneus exatamente leves, eles pesam 685 gramas cada, mas são pneus que vão cumprir bem a sua função. Então, descrita a bike, eu queria falar com vocês sobre alguns pontos negativos, sobre alguns pontos positivos. O peso dessa bicicleta declarado é de 13 kg 150 gramas. É um peso ok, mas não é um peso, poxa, bacana, essa bike está com peso legal. Inclusive, se a gente for comparar com um modelo que tinha uma faixa de preço parecida no ano passado, que era a Sense Impact SL, você vai ver algumas imagens dela aí agora, ela usa o SRAM SX. E essa bicicleta ela pesava 12,7 kg, ela pesa, né? Mas não está sendo fabricada para esse ano agora. Então você vê uma diferença aí de mais de 400 gramas que fazem diferença na hora de você, principalmente manter velocidade ou pegar uma subida. E isso é afetado principalmente pelo peso tanto de alguns componentes, já que ela, para baratear, usou componentes um pouco mais pesados, e também acaba sendo influenciada pelo peso do quadro. A Sense tem essa vantagem de ter uma geometria própria, uma geometria muito boa. Eles não declaram o peso do quadro, mas quando a gente procura alguns quadros, você encontra quadros da Sense para vender, não de venda oficial, mas pessoas que decidiram trocar os seus quadros, você vai ver que a maioria desses quadros pesa entre 2 kg e 2,2 kg, o que é um quadro pesado. Para você ter em comparação, o quadro mais leve que a gente tem de alumínio hoje em dia é o quadro da Specialized Diesel, que pesa 1.350 gramas, ou seja, você tem pelo menos 800 gramas. É óbvio que o quadro da Diesel é muito mais caro, mas se eles conseguissem baixar um pouco de peso nesse quadro, você teria uma bicicleta ali, quem sabe, de 12,7 kg, 12,8 kg, o que tornaria ela ainda mais competitiva no mercado e também, obviamente, favoreceria bastante o pedal. Mas os pontos positivos são, primeiramente e principalmente, o preço, porque é uma bicicleta que custa R$ 6.990, eu não estou dizendo que é barato, mas se você comparar com outras bicicletas, inclusive com a própria bike da Sowa SL529, que custa ali praticamente R$ 9.000 e pesa 13 kg fechado, você vai ver que é um preço justo dentro do que está sendo praticado hoje em dia, entendendo que a gente está vivendo um momento de alta de dólar e também no momento da inflação que está batendo lá em cima. Então, o preço é um fator positivo. Além disso, a transmissão da bicicleta é um fator muito positivo, já que ela já traz um grupo 1x12 com o COG menor de 10 velocidades. E, além disso, outro ponto muito interessante que fecha esse pacote aí é, obviamente, a geometria dessa bicicleta, que é uma bicicleta ágil, ao mesmo tempo que é uma bicicleta confortável. Então é isso aí, gente. Essa aí é a apresentação da Sense Impact Evo, bicicleta que foi escolhida por vocês como principal lançamento para 2021 do mountain bike nacional. E eu queria convidar você a seguir as nossas redes, porque lá a gente sempre vai estar fazendo enquete, sempre tem conteúdo novo. Tá aqui o nosso Instagram, é @7bikersglobal. Temos o nosso site também, que está aparecendo aqui, e temos todas as nossas redes. Então fica ligado que vai vir muito mais conteúdo por aí. Deixe o seu comentário aqui embaixo, falando o que você acha dessa bicicleta, falando se você tem uma preferência de uma bike diferente, e a gente se vê aí nos próximos vlogs. Valeu!